Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Ismael Benigno. Eu quero levar uma mensagem aos vossos corações. Eu quero estar lendo aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. Esses versículos vai nos deixar claro o que aconteceu, também sobre o fim da Jezabel, e todos os leitores da Bíblia Sagrada conhecem a história desta mulher. E eu quero estar lendo esses versículos e depois vou estar explanando sobre um pouco do fim dela, um pouco também da sua filha Atália e também do rei Acabe. Ou seja, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel e Atália, a sua filha. Vamos ver o desfecho, o desfecho dessa família, ou seja, e vamos entender que no mundo espiritual existe uma corrente, uma linhagem chamada maldição hereditária, ou seja, é um ciclo que se repete nas famílias. Aqui nós vamos ver 3 pessoas que tiveram aí a sua vida interrompida, tiveram a morte de uma forma totalmente vinda de forma prematura e de uma forma cruel. Versículo 30 do capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor: Depois Jeel veio a Jeziel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. 31. E entrando Jeel pelas portas, disse ela: Está em paz, Zirim, assassino do teu senhor? Versículo 32. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeel atropelou. Relendo o versículo 33. Então disse ele: Lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeel a atropelou. 34. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha do rei. E foram para a sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira
os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jeziel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como estérco sobre o campo no pedaço de Jeziel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Lemos esses versículos e, como eu introduzi, já vimos aqui o que aconteceu, o fim que teve a Jezabel. Foi assassinada. O seu seu esposo Acabe também foi assassinado. Ele foi para uma das guerras e ali se infiltrou como se fosse um soldado e também foi morto. Foi morto com uma flechada. Acertaram o rei Acabe. Jezabel foi morta, como lemos nesse texto. Empurraram ela de janela abaixo e ela foi morta. E quando foram para pegar o seu corpo para fazer o sepultamento, como diz o versículo, devido a ser filha de rei, não poderia ficar ali, jogado, o corpo abandonado. E se depararam só com o cadáver, só parte dos pés e das palmas das suas mãos. Ou seja, não havia mais o corpo da Jezabel, porque os cães, os cachorros haviam comido. Aí a Bíblia fala também, aqui em 2 Crônicas, capítulo 23, fala da filha de Jezabel, a Atália. Após a morte de Jezabel, a Atália, ela ficou ali fazendo tudo o que a sua mãe fazia. Ou seja, continuou desagradando a Deus, maltratando o povo. E a Bíblia também relata que o fim da Atália também foi um fim como o seu pai, o rei Acabe, e também como o fim da sua mãe, Jezabel. A Bíblia fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 23, eu não vou ler todos os versículos, mas apenas um, que foi a conclusão, o fechamento, mostrando a morte da Atália. Diz assim a palavra de Deus: todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atália a espada. Ou seja, Atália também se tornou sua mulher terrível, como a sua mãe. E ela poderia até ter um fim, diferente. Mas nós sabemos que os filhos, eles aprendem com seus pais. Aquilo que o pai o filho também deseja ser. Aquilo que o pai faz, a mãe faz, o filho ou filha também querem fazer. Então já podemos ver esse fechamento. Eu não vou ler todas as histórias bíblicas, mas se você se interessar para conhecer a história desses 3 personagens, você vai entender que
O rei Acabe, devido a ouvir a Jezabel, que já vinha lá de trás com os costumes pagãos, adorando a Baal, ou seja, ele acabou pegando, né, esses costumes e desagradou a Deus, e passou a agradar a sua esposa Jezabel, cultuando a Baal. E passou isso para sua filha Atália. Ou seja, podemos ver uma maldição hereditária aí, porque eu quero agora levar sobre a morte. Veja que Acabe teve um fim triste, foi morto ali na guerra. Jezabel, como lemos a história lá em 2 Crônicas, foi morta, também assassinada. Já é o segundo assassinato nessa família. E, por fim, o assassinato da Atália, a espada. Vejamos que aqui esse versículo diz que após a morte da Atália, a cidade ficou em paz. Ou seja, a cidade passou a viver um novo tempo após a morte da Atália. Diz a palavra, todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atália a espada. Sabemos que antigamente era usada a força do braço, a arma, espada, o arco, a lança, escudos. Ou seja, era dessa forma que as pessoas venciam as batalhas. Mas hoje, nós estamos na época, no tempo da graça, Jesus veio para isso. A Bíblia diz que a luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades. E entendemos que para que haja paz na sua família, para que haja paz, aonde você convive, é necessário arrancar este mal, como diz, o mal pela raiz. Como a Bíblia diz, acabamos de ler que todo o povo ficou alegre, a cidade inteira ficou em paz depois da morte da Atália. Ou seja, esta mulher causava maior dano ali, maior desconforto na cidade. Hoje nós não podemos, cometer nenhum crime, um assassinato, tirar a vida de ninguém. Mas nós podemos lutar com as armas espirituais para que esse mal, saia da família, da parentela, porque podemos ver aqui uma maldição hereditária na vida do Acabe, na vida da Jezabel e na vida da Atália. E se você, meu irmão, minha irmã, observar que não é diferente hoje. Acho que foi o mês passado, uma morte que está mais esteve nos noticiários, na internet, a morte aí de um assassino que já havia cumprido, acredito que uns 40 anos de prisão, regime fechado. Acho que era o Pedrinho Matador. E se você analisar, eu estou citando esse caso, mas isso é uma coisa que é mundialmente, porque a maldição hereditária é assim, há uma repetição na família. Se é na área sentimental, a mulher até casa, mas não fica casada. Aí um irmão até casa, mas não fica casado. Aí vai, e assim isso se perpetua na família.
Isso eu estou falando sobre a morte desses 3 personagens bíblicos, mas isso vai para casamento, vai para a vida financeira, enfim, essa maldição hereditária que precisa ser arrancada aí, essas armas agora são espirituais. Então, voltando a esse caso do Pedrinho Matador, ele, logo jovem, né, começou a cometer homicídios. O pai dele assassinou a sua mãe, ele jurou vingança, também ele mesmo matou seu pai, e após a morte arrancou o coração do pai, cortou um pedaço e mastigou, enfim. Se você quer saber um pouco dessa história, vá na internet que está aí. O final do Pedrinho Matador, foi assassinado também. Ou seja, veja uma repetição também nesta família. A mãe foi assassinada, o pai foi assassinado, esse Pedrinho Matador foi assassinado, a sua irmã também foi assassinada. Ou seja, é uma maldição hereditária. A maldição hereditária são demônios que entram na família. Tem muitos casos de entrar ainda no ventre. No ventre, já entra ali e aquele bebê que está sendo gerado, o demônio já fica ali e vai enquanto não destruir, porque ele quer aquela alma com ele no inferno. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o mal precisa ser cortado, precisa ser vencido para que você tenha paz. Veja que toda a cidade ficou em paz. Toda a cidade agora vive momentos de alegria. Aquela opressão, aquele mal que a Atália cometia, oprimindo o povo, acabou, ou seja, o mal cessou, a pessoa se sente leve, feliz, tudo começa a andar. Aquela mulher que já teve alguns relacionamentos que não deu certo, aí quando o mal vai embora, ela se rende a Cristo, recebe o Espírito de Deus, aí agora casamento dá certo. Ou se é uma maldição hereditária na vida financeira, que a pessoa não avança, nada dá certo, nada prospera, o mal vai embora, a pessoa começa a prosperar, começa a tudo dar certo, as portas se abrem. Ou seja, se é assassinato na família, aí aquele mal também cai por terra, a partir daquele momento que a pessoa entregou a vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo, aí pronto, não há mais homicídio, assassinato na família. E por aí vai, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que está nesse ciclo. E até mesmo é assim, às vezes o esposo era uma pessoa que tudo dava certo, mas de repente começou a namorar com a moça, casou, mas a maldição hereditária estava na moça. Então agora pronto, esse casal está com a vida comprometida, nada dá certo. Ou vice-versa, às vezes está no rapaz ou na moça, a maldição hereditária, mas quando casa no mundo espiritual, a Bíblia se torna uma só carne, e por se tornar uma só carne, então aquele mal que outrora agia só em uma pessoa, agora vai agir em ambas pessoas. Então essa ministração aqui tem um leque de explanação para levar a você, ouvinte, entender e compreender que até no casamento você precisa estudar a árvore genealógica, né, da família que você está entrando, né, para ver, porque se você adentrar, né, casar com um rapaz, ou você casar com uma moça, que existe uma maldição hereditária nessa família, você também vai sofrer os mesmos males. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, esse mal precisa ser cortado, como diz, cortado pela raiz. Como mencionei, né, outrora era na força do braço, por meio das armas da época.
Hoje as armas são espirituais. Você que vê que está vivendo esse ciclo. Ah, pastor Ismael, mas eu até já sou evangélico, como você queira falar, crente, sei lá, um religioso, uma religiosa, já há muitos anos, mas as coisas não andam, é assim, minha vida tem sido assim na minha área sentimental, minha vida tem sido assim na minha vida financeira, na vida profissional, enfim, no âmbito familiar, na área da saúde, minha irmã tem essa doença, eu também tenho, meu irmão tem, eu também tenho, ou coisa do tipo. Você precisa vir para Jesus, literalmente. Ah, mas eu já tenho Jesus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo, e onde está o Espírito Santo, o mal não tem como agir. Nosso corpo, espiritualmente falando, só tem um espaço: ou é ocupado pelo Espírito Santo, ou é ocupado pelo espírito maligno, ou por espíritos malignos. Não tem como estar desocupado. Então, a Bíblia deixa uma clareza sobre a maldição hereditária. Esse mal que vai de geração em geração. Eles não querem sair daquela família. Um membro da família morre, mas eles já estão em outros, e vai agindo, e também nas crianças. Talvez você até já ouviu falar, mas criança é pura. Mas o mal não tem isso não. Os demônios não querem saber da pureza da criança. Eles adentram e começam a perturbar a criança, desde o ventre até eles conseguirem atingir, né, o alvo deles, que é tirar a vida e, sobretudo, ter a alma com eles no inferno. Então, essa é a ministração de hoje. E entenda, meu irmão, minha irmã, sobre a maldição hereditária, tá? Depois eu vou fazer outros áudios, outros vídeos sobre isso. Mas nós precisamos ter essa clareza. A mente aberta, que existe o mundo espiritual e ele não poupa. O mundo espiritual do mal não poupa. Eles entram mesmo para destruir, entram para acabar. Então, é dessa forma. Você precisa entender. A Thalia teve um fim triste, quanto a mãe quanto o pai, porque ela seguiu. Veja que Lúcifer, ele por desobedecer a Deus, por se encher de orgulho e querer competir, ele caiu, foi expulso do céu. A Bíblia diz que uma terça parte também dos anjos seguiram ele, se tornaram anjos caídos, que são os demônios, e as consequências foi a condenação eterna para todos. Estão condenados já a uma vida inteira no inferno, né? E você que está me ouvindo, você está vivo, viva, você pode decidir por Jesus, por aceitar Jesus, e literalmente esse mal será cortado, porque a Bíblia diz que nenhuma maldição há. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há, em outra versão, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para quem já recebeu o Espírito Santo e para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Não tem como ter uma cobertura espiritual, não tem como ser liberto dessa maldição hereditária se não começar a praticar. É necessário praticar a palavra de Deus, é necessário obedecer. Não basta só dizer eu amo a Deus, eu tenho Deus, Deus é mais, Deus é tudo para mim, tudo eu falo com Deus, mas não é isso, é obedecer. É a obediência que vai te levar a receber a bênção da proteção e da libertação. Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz e até o próximo vídeo ou áudio no nome de Jesus. Deus abençoe.